Existe um prédio que parece impossível. Sério, quando você olha para ele pela primeira vez, sua cabeça não consegue processar direito. São 3 torres enormes, gigantescas, subindo em direção ao céu. E no topo delas, um navio. Isso mesmo, um navio completo, apoiado lá em cima a quase 200 metros de altura. E tem mais. Dentro desse navio tem uma piscina infinita, onde você nada olhando a cidade inteira lá embaixo. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas esse prédio existe de verdade. É o Marina Bay Sands, em Singapura. E ele virou o símbolo máximo de luxo, de modernidade e de poder econômico. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém fala e que muda completamente a história. Esse prédio gigante, esse ícone mundial, foi construído sobre terra que literalmente não existia antes. Eles criaram o chão, jogaram areia no mar e construíram em cima. E quando um país inteiro aposta sua imagem, sua reputação internacional em um único projeto arquitetônico, bem, o risco deixa de ser apenas estrutural. Fica no ar uma pergunta inquietante. Até quando esse sonho se sustenta? Mas calma, vamos começar do início. Singapura é um país minúsculo. Sério, é menor que a cidade de São Paulo. Não tem petróleo, não tem minas de ouro, não tem florestas gigantes, não tem praticamente nada de recursos naturais. É uma ilha pequena no meio da Ásia. Então, como um lugar assim fica rico? Como vira potência mundial? A resposta é estratégia pura. Nos anos 2000, o governo de Singapura olhou para o mapa e pensou: a gente precisa virar referência em alguma coisa. E decidiram apostar pesado em 2 áreas: turismo de luxo e negócios internacionais. Eles queriam que executivos do mundo inteiro fizessem reuniões lá, que turistas ricos gastassem milhões lá, que Singapura virasse sinônimo de excelência. Mas tinha um problema. Como você faz um país pequeno, sem histórico turístico forte, competir com Dubai, com Las Vegas, com cidades europeias cheias de história? Simples, você constrói algo que o mundo nunca viu antes. Assim nasceu o Marina Bay Sands, um resort de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões. Um dos empreendimentos mais caros já construídos na história da humanidade. E aqui está o lance. Não era só um hotel, era um statement. Era Singapura dizendo para o mundo: olha o que somos capazes de fazer. Mas o problema começou antes mesmo de erguer a primeira parede. Você já parou para pensar de onde vem o chão que a gente pisa? Parece bobagem, mas é sério. A maioria das cidades foi construída em terra firme, terra que existe há milhares de anos, que já se acomodou, que é estável. Mas a área de Marina Bay, ela foi criada artificialmente. Singapura passou décadas fazendo aterro marítimo. Sabe o que é isso? Você pega areia, sedimentos, entulho e joga no mar. Vai jogando, 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 até criar terra nova. É literalmente fabricar território. Só que esse tipo de terreno tem um problemão, vários na verdade. Primeiro, ele é muito mais compressível que solo natural. Isso significa que com o peso de construções em cima, ele vai afundando aos pouquinhos. Não é colapso, é acomodação gradual, mas é real. Segundo, ele é imprevisível. Solo natural você estuda, faz análise geológica, entende o comportamento. Aterro, cada metro pode ser diferente, porque você jogou areia de um lugar, sedimento de outro, entulho de outro. É uma mistura maluca. Terceiro, ele é sensível a longo prazo. Talvez nos primeiros 10 anos tudo pareça ok, mas e daqui 30 anos, 50, 100? Ninguém sabe com certeza. Para segurar o Marina Bay Sands, os engenheiros usaram uma solução engenhosa: estacas profundíssimas. Eles cravaram pilares de concreto e aço que atravessam toda essa camada de aterro e vão até as rochas firmes lá embaixo, muito abaixo do nível do mar. Funciona? Sim, por enquanto funciona super bem. Mas aqui está o detalhe que pouca gente percebe. Cada uma das 3 torres se comporta de um jeito ligeiramente diferente. Por quê? Porque o solo embaixo delas não é perfeitamente igual. Tem variações microscópicas, que ao longo de décadas podem virar variações macroscópicas. E isso nos leva ao próximo ponto. Sabe aquela ideia de que prédios enormes são totalmente rígidos, tipo blocos de concreto que nunca se mexem? É mentira. Prédios se movem o tempo todo. Quando o vento bate forte, eles balançam, de leve, mas balançam. Quando o sol esquenta um lado e o outro fica na sombra, eles se expandem de um lado e contraem do outro.
Quando tem muita gente dentro, o peso muda. Quando chove, a temperatura muda. É tudo micromovimento, mas acontece. Agora, imagina o desafio do Marina Bay Sands. Lá no topo das 3 torres tem um Sky Park. É aquela estrutura em forma de navio que você vê nas fotos. Ela tem 150 metros de comprimento, pesa mais de 7.000 toneladas. 7.000 toneladas, lá em cima. E o pior, ela não fica exatamente em cima das torres. Ela se projeta para fora. É tipo você segurar uma bandeja gigante com o braço esticado. Isso cria uma força horizontal absurda, empurrando as torres para frente. Para compensar isso, os engenheiros instalaram juntas de expansão super sofisticadas. São tipo articulações mecânicas que permitem movimento controlado. O prédio foi projetado para se adaptar, para respirar, para dançar com as forças naturais. Mas toda essa flexibilidade vem com uma necessidade: monitoramento constante. Tem sensores espalhados por todo o prédio. Eles medem deformação, inclinação, vibração, temperatura, a cada segundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque se algo começar a sair do padrão esperado, é melhor descobrir rápido. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. E se... Vamos fazer um exercício mental, bem racional, sem sensacionalismo. E se, daqui 20 anos, o solo começar a se acomodar de forma desigual? E se uma das torres afundar 2 centímetros a mais que as outras? Não seria colapso, mas seria um problema gigante, porque aí você precisa de reforço estrutural. Talvez injetar concreto no solo, talvez instalar sistemas de compensação. Isso custa milhões, dezenas de milhões. E tem outro cenário. Singapura já anunciou planos de expandir o complexo. Mais torres, mais infraestrutura, mais carga no mesmo solo. Quanto mais peso você coloca em aterro marítimo, mais você testa os limites da engenharia. Não estamos dizendo que vai dar errado. Estamos dizendo que megaprojetos não falham de repente. Eles vão ficando progressivamente mais caros de manter. A manutenção vira um custo permanente e crescente. E tem um risco ainda maior. Um risco que não aparece em cálculo estrutural. O maior perigo do Marina Bay Sands talvez não esteja no concreto. Pode estar na economia, na psicologia coletiva. Pensa comigo, esse prédio virou o símbolo de Singapura. Quando você pensa no país, pensa nele. É a primeira imagem que aparece em qualquer campanha de turismo. É onde acontecem eventos internacionais, shows mundiais, conferências de negócios. Ele sustenta uma narrativa completa. Singapura é moderna, é segura, é o futuro. Mas e se a confiança internacional começar a rachar? Não por causa do prédio em si, mas por qualquer crise econômica, política, regional. Se investidores pararem de confiar em Singapura como hub seguro, o impacto é instantâneo. Turismo cai, eventos cancelam, empresas saem. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você depende de um símbolo, mais vulnerável você fica. É tipo colocar todos os ovos numa cesta. Uma cesta linda, sofisticada, de 6 bilhões de dólares. Mas continua sendo uma cesta só. E Singapura sabe disso. Por isso já estão fazendo o movimento seguinte. O governo já anunciou oficialmente. Vão expandir o Marina Bay Sands. Novas torres, novos espaços, mais luxo, mais capacidade. Parece lógico, né? Se deu certo, faz mais. Mas aqui entra a questão estratégica sutil. Quando você já é dominante, quando já é referência mundial, expandir é aumentar seu poder ou é aumentar sua dependência? Porque agora você não tem só um prédio para manter, tem um complexo inteiro. Mais estrutura, mais sensores, mais sistemas, mais pessoal, mais custo. E se algo der errado em qualquer ponto, o efeito cascata é maior. Não estamos dizendo que é má ideia, estamos dizendo que é uma aposta bilionária. De novo, e toda aposta tem risco. Vamos deixar claro, o Marina Bay Sands é seguro. Foi projetado por alguns dos melhores engenheiros do mundo. Moshe Safdie, o arquiteto, é lenda viva. A estrutura passa por inspeção constante. Tem redundância em todos os sistemas críticos. Não vai desabar, não vai cair, não vai virar pó. Mas o risco oculto, o risco real, não é físico, é simbólico. Quando você constrói sua identidade nacional em torno de um ícone arquitetônico, você cria uma vulnerabilidade invisível. Se o símbolo perde força, a narrativa enfraquece.
Se começa a circular desconfiança, mesmo que infundada, mesmo que irracional, o dano já está feito, porque confiança é frágil, leva décadas para construir e pode rachar em semanas. É tipo reputação pessoal. Você pode ser ético a vida toda, mas um escândalo mal explicado te derruba. Com países é igual, e isso não é exclusivo de Singapura. Dubai faz a mesma coisa com o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A Arábia Saudita com The Line, uma cidade linear de 500 quilômetros no deserto. A China com pontes absurdas, ilhas artificiais, arranha-céus recordistas. Cada país quer seu símbolo, sua maravilha moderna. Mas todo símbolo tem um custo oculto, manutenção invisível, dependência estrutural, vulnerabilidade simbólica. E quanto mais ousado o projeto, maior esse custo. É uma corrida cara, e ninguém quer ficar para trás. Você acha que governos deveriam apostar bilhões de dólares em símbolos arquitetônicos gigantes, tipo o Marina Bay Sands, para impressionar o mundo e atrair turismo? Ou deveriam investir só em infraestrutura funcional, tipo estradas, hospitais, escolas, essas coisas básicas que todo mundo precisa, mas que não aparecem em foto bonita de Instagram? É uma questão pesada, porque os dois lados têm argumento forte. De um lado, símbolos geram economia, turismo, empregos, prestígio internacional. Do outro, necessidades básicas não podem esperar. Gente precisa de transporte, saúde, educação agora. Comenta aí embaixo. Quero saber o que você pensa de verdade. Se esse projeto fosse aqui no Brasil, se alguém anunciasse, vamos construir um complexo de 6 bilhões de dólares em aterro marítimo, com 3 torres e uma piscina infinita no topo, você confiaria totalmente na segurança disso? Ou teria aquela pulguinha atrás da orelha pensando em superfaturamento, desvio de verba, obra mal feita, desabamento futuro? Seja sincero, porque isso diz muito sobre confiança institucional. Em Singapura, o povo confia. A obra saiu, funciona. Mas e aqui? Em muitos países, incluindo o nosso, a desconfiança é automática. E talvez essa seja a diferença real entre países ricos e países que lutam para crescer. Não é só dinheiro, é confiança coletiva nas instituições. Comenta aí sua opinião real, sem filtro. Qual megaprojeto você quer que a gente investigue a fundo nos próximos vídeos? Tem a The Line, aquela cidade maluca da Arábia Saudita que parece saída de filme cyberpunk. Tem o aeroporto de Kansai, no Japão, construído completamente no mar, em uma ilha artificial. Tem as ilhas artificiais de Dubai, onde fizeram palmeiras gigantes de terra. Tem o túnel submarino que liga a Inglaterra à França. Tem a barragem das 3 gargantas na China, que mudou até a rotação da Terra. Qual dessas mega obras você quer que a gente desmonte? Que a gente mostre os bastidores, os riscos, os custos ocultos? Escreve aqui embaixo. Aqui tiver mais pedidos, a gente faz. Então é isso. O Marina Bay Sands continua lá, de pé, imponente, brilhante, recebendo milhões de turistas todo ano, gerando bilhões em receita, sustentando a imagem de Singapura como potência do futuro. Ele é uma maravilha da engenharia moderna, sem dúvida. Mas, como todo megaprojeto, ele não é apenas concreto, vidro e aço. Ele é uma aposta gigante, uma aposta de um país inteiro. E toda aposta, por mais calculada que seja, por mais bem planejada que seja, envolve risco. Risco estrutural, risco financeiro, risco simbólico. A pergunta não é se vai dar problema, é quando e como vão lidar com isso. Porque a história mostra, impérios sobem, impérios caem, símbolos envelhecem, megaprojetos viram ruínas. Talvez daqui 100 anos, o Marina Bay Sands seja visto como relíquia de uma era de excesso, ou talvez seja lembrado como o início de uma nova forma de pensar a arquitetura. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, nada que desafia a física dura para sempre. Aproveita e se inscreve no canal para vídeos todas as semanas como esse.